Eleição na Argentina confirmou o que já era esperado. Cristina Kirchner de volta ao poder. Eu tenho que atravessar esta linha do trem aqui. No Chile, o presidente Sebastián Piñera está pedindo que o gabinete, os ministros todos, coloquem o cargo à disposição. A expectativa é que ele troque boa parte do gabinete, se não todos. A América Latina em ebulição. E a gente com isso? É sobre isso que o Ajuste de Contas vai falar. Como é que ficam seus investimentos? O nervosismo argentino, o dólar em alta, a inflação em alta na Argentina, as manifestações no Chile, como é que isso afeta os seus investimentos aqui no Brasil e as nossas perspectivas econômicas? É hoje no Ajuste de Contas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que é membro, a partir de hoje você pode fazer parte da nossa plateia virtual. Consegue assistir ao vivo, onde você estiver. Pode mandar as perguntas, assistir aos erros de gravação e matar a curiosidade de saber como é uma gravação aqui no YouTube Space e como o Nelson Garrone trata a gente, o diretor do programa. Vocês vão ver que ele é bonitão, mas ele não deixa por menos, ele briga bastante. Mas vamos lá, os assuntos de hoje. Mais 4 anos de Cristina Kirchner. Será que ela se contenta com o posto de vice decorativa? Como vai ficar a economia da Argentina? E a relação com o Brasil? Será que a palavra crise vai sair das manchetes? No Chile, o presidente de direita agora com discurso de esquerda. Depois da onda de protestos, ele promete energia e remédio mais barato. Aumento das aposentadorias e impostos para os mais ricos. E a economia da América Latina, para onde vai? De Washington, Otaviano Canuto traz as previsões oficiais. E aqui no Brasil, juro mais baixo da história. Mas no seu ajuste de contas, você já percebeu, no cheque especial nada mudou. Pode isso, Arnaldo? No Brasil, pode. E a gente vai explicar o motivo. Aqui comigo, a jornalista Ângela Bittencourt e José Carlos Carvalho, economista-chefe e sócio na Paineiras Investimentos. Esse sabe como ganhar dinheiro. Não é a primeira vez que você vem no Ajuste de Contas, né? De contas, é. Mas você já teve no Morning Call, já teve no Economia Genial no passado, isso. Enfim. Então, hoje você tem essa tarefa de dizer como é que a gente vai investir essa grana no meio dessa confusão na Argentina. Assim, felizmente, assim, eu acho que o Brasil conseguiu se isolar um pouquinho do problema da Argentina. Primeiro, a gente tinha um laço comercial muito grande, mas isso foi esvaindo ao longo do tempo. A recessão na Argentina acabou reduzindo muitas exportações de carros que a gente tinha para lá. E isso, grande parte do problema na produção industrial no Brasil, a gente chegou a exportar 75 mil carros por mês para a Argentina. Hoje a gente exporta 25 mil, então caiu 50 mil. Por conta da recessão? Por conta da recessão, do juro que ficou muito alto, então tem menos financiamento. E só para lembrar, o Brasil produz 250 mil carros por mês. Então, cair 50 mil em 250 mil é uma queda muito grande. Bit, a gente está no YouTube Space. Você já tinha vindo aqui? Não, estou encantada. É legal, né? Nossa, é tudo lindo, tudo lindo. Olha aqui, o Garrone está dizendo que eu tenho que explicar o Bit. Bit é de Bittencourt. Ângela Bittencourt, vocês já sabem, eu já falei aqui, é a melhor jornalista de finanças do mundo. E trabalhei com ela há muitos anos, foi quem me ensinou muita coisa nessa área de finanças. E Bit é a forma como a gente chama a Ângela, todos nós que trabalhamos com ela, Bit, de Bittencourt, viu? Não é nenhuma agressão. Pensa rápido, qual foi o último governo argentino em que a gente não ouviu a palavra crise? Qual foi? Eu não conheço. Não eu, né? Maurício Macri era o queridinho do mercado, ia levar a Argentina ao caminho da disciplina fiscal. Naquela época, a economia estava fechada para o mercado mundial, sem acesso ao crédito. E tinha ainda a política de Cristina Kirchner de manter preços baixos de forma artificial. Tipo a Dilma fez aqui. Na Argentina, deixada por Macri, o peso está valendo menos, a pobreza cresceu e os investidores estrangeiros tão esperados não deram as caras. A Argentina voltou a recorrer ao FMI e a inflação segue galopante.
Peronistas eufóricos com a vitória de Alberto Fernandes e da vice Cristina. Mais moderado que ela, o presidente eleito prometeu conversar com Maurício Macri para fazer uma transição de governo. Mas os mercados tremem. Logo depois da confirmação da vitória, o Banco Central da Argentina anunciou um limite de compra de dólar, 200 por mês, um esforço para impedir a disparada da moeda americana. José Carlos, a desconfiança só aumentou? Quem tem medo de Cristina Kirchner? Bem, o que você falou, né? Depois da eleição do Macri, houve um otimismo muito grande. Então, muito do capital estrangeiro voltou para a Argentina via, basicamente, dívida externa, mas também muito investimento em ação. Né? A gente até brinca que vários fundos de distressed, né? Então, papéis que estão com valor muito baixo, floresceram na Argentina e ganharam algum dinheiro. Então, acho que acho que o grande problema que sempre teve na Argentina em todos os governos foi um elevado déficit fiscal. Isso que você falou do atraso nas tarifas, né? Então, eu tenho amigos na Argentina... Esse elevado déficit fiscal é responsável pelo empobrecimento da Argentina ao longo de décadas, né? Décadas e décadas, e você não consegue sair dele. Agora acabou de acontecer um pouco a escolha do povo argentino, né? O Macri tentou sair desse mundo de subsídios muito elevados. A classe média ficou chateada porque a energia elétrica está cara, né? Só para você ter um parâmetro, né? Assim, uma casa de 2 andares na Argentina, se você deixasse o dia inteiro o ar-condicionado ou o aquecimento ligado, você pagava mais ou menos 100 pesos de 2 em 2 meses, porque lá se paga de 2 em 2 meses. Então, assim, era um grau de subsídio elevadíssimo, né? E todo mundo ficou chateado que agora tem que pagar o preço, o custo de fato. Então, os argentinos têm uma certa vocação de gostar, né, desse subsídio estatal. Agora... Não só os argentinos! Não é só verdade, os não só. argentinos! Mas eles acabam pagando indiretamente, né? Da forma da desvalorização, na perda do valor da moeda, na inflação, né? Então, acaba sendo... Se eles não querem pagar o imposto natural, acaba pagando o imposto inflacionário, que é a forma que você tem de acabar fechando as contas. E o Macri, muita gente fala isso, ele entrou no governo, mas ele começou a se portar um pouco como um peronista. Quando ele entrou, ele falou assim, olha, eu não posso ser muito duro, né, fazer um ajuste fiscal muito sério, porque daqui a 2 anos tem a eleição de meio de mandato. Aí não fez, se endividou muito. Que foi o grande erro dele, né? Foi o grande erro. Ele, ao invés de ter feito de uma vez todo o ajuste, todo o serviço, ele... Ficou no meio do caminho. E aí não agradou nem um lado, nem o outro, e aí acabou perdendo a eleição. Acho que o pessoal brinca, né? Assim, se é para ter um peronista, vamos para os originais, né? Para que a gente vai para o produto falsificado. Você não acha que ele saiu fortalecido? Assim, fortalecido não, ele perdeu a eleição, mas ele não está fora porque ele teve uma votação maior do que esperada, ele sai como um grande líder da oposição, não? Sim. E acredito que vai fazer barulho, né? Eu até brinquei aqui, porque eu acho assim, a posição dele... É confortável. É confortável. Ele não vai precisar resolver o grande pepino argentino, que não é simples. Tem um congresso ali, sai como um líder da oposição, tem um congresso forte do lado dele, quer dizer, porque o congresso está dividido ali, e o governo, se quiser passar alguma coisa, vai ter que negociar com o congresso. A situação dele... Ele pode provocar um bom ruído, não pode? Não, sim, tem. Você concorda? Concordo. E tem o fato curioso, né, que o pessoal brinca que tem coisas que só acontecem na Argentina, né? Tem aquele ditado, existe um ponto onde acaba toda a racionalidade. Nesse ponto começa a Argentina. Né? Mas na Argentina, para efeitos de segundo turno, 45 é 50. Então começa aí, já. O presidente está se elegendo em primeiro turno com 47% dos votos. Não tem a maioria. E muita gente argumenta que se de fato tivesse um segundo turno, né, os votos do Lavagna, que são os votos mais parecidos com o Macri, ele teve quase 7% dos votos. Completava ali e teria uma briga mais apertada. O voto do Lavagna é um voto de centro-esquerda, não é um voto de direita. Né? Mas é um cara mais centrista, mas é um cara que recusa um pouco o peronismo mais radical. Né? Meio assustador, né? Não é? Se calcular a inflação da maneira como estão ali contando a maioria, né? De 45 a 50, está difícil. É verdade. Ele é Alberto Fernandes, ela Cristina Fernandes Kirchner.
Já estão chamando os dois de Los Fernandes, mas o apelido engana. Alberto já foi chefe de gabinete de Cristina, renunciou e virou um crítico de Cristina. Agora viraram aliados de novo. Coisas da política. E agora? Como será a economia sob o comando da dupla Los Fernandes? Foi o que a gente perguntou para o professor Oliver Stunkel. A vitória de Alberto Fernandes no primeiro turno foi esperada. Na verdade, não é um resultado muito bom para ele. Ele não conseguiu crescer desde a primária. Isso mostra que a força real atrás dele é a vice-presidente, Cristina Kirchner, que o chamou para fazer parte da chapa. Então, isso aponta para dificuldades que ele terá para governar sem interferência por parte dela. Ela costuma ter uma visão mais radical do que ele, que é visto, acima de tudo, como um pragmático. Os problemas da Argentina são complexos e dificilmente um governo consegue resolvê-las em poucos anos. A Argentina esteve em recessão durante 22 dos últimos 58 anos, teve que pedir ajuda ao Fundo Monetário 20 vezes e é quase inevitável que entrará em calote, um default, a Argentina não conseguirá repagar as dívidas internacionais que acumulou, então a gente está olhando aí uma situação de crise que virá com alta probabilidade de instabilidade social. Um grande problema do governo argentino será a relação bilateral com o Brasil. A gente já viu uma retórica de confronto por ambos os lados ao longo da campanha. O presidente brasileiro disse que não vai cumprimentar o presidente eleito argentino e Fernandes postou uma foto fazendo o gesto Lula livre no dia da eleição. Então isso é algo que será péssimo para os dois países. A Argentina é o terceiro parceiro comercial mais importante do Brasil e o Brasil é o parceiro comercial mais importante da Argentina. Então existe uma preocupação tremenda entre os grupos da sociedade que dependem de uma relação funcional entre as duas maiores economias da América do Sul. Isso é também uma má notícia para toda a região, quando os dois principais países, Argentina e Brasil, não se entendem, há pouco espaço para a cooperação regional de maneira mais ampla. Esse cenário de fragmentação indica que a região terá pouca capacidade para responder de maneira coordenada aos grandes temas da época, como, por exemplo, a crise na Venezuela, como a ascensão da China, crime transnacional. Todos esses temas que querem uma cooperação funcional. A gente vai ficar agora alguns anos numa situação de tensão permanente. Isso também traz grandes dúvidas sobre o futuro do Mercosul. O Brasil busca uma liberalização mais ampla, uma redução de tarifas. É pouco provável que a Argentina vai aceitar esse tipo de mudança. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. É possível que o Brasil saia do Mercosul, é possível que deixe de ser um bloco como a gente o conhece hoje, talvez dá um passo para trás e vire uma área de livre comércio apenas. Tudo isso mostra que a política regional vai atrapalhar bastante na América Latina, nesse processo de recuperação econômica. A região teve a pior performance de todas as regiões do mundo ao longo dos últimos anos. Este ano vai crescer apenas 0,2%, essa é a previsão do Fundo Monetário, mas isso foi antes das manifestações chilenas, então mais provável é que não haverá crescimento nenhum na região. Isso a gente precisa comparar com a África, que cresceu, ou que vai crescer mais de 3%, e a Ásia, que vai crescer mais de 5%. Então, bastantes problemas aí pela frente, um cenário regional muito complicado, e ao longo das próximas semanas a gente vai ter uma ideia melhor de como se é possível alcançar ou articular uma cooperação mais funcional entre Argentina e Brasil. O que mais me chama a atenção é, dado esses desafios tão grandes para a região, você ter agora essa briga de quinta série que a gente vê no Brasil expandindo para a América Latina, porque a foto do presidente argentino e as declarações do presidente Bolsonaro, enfim, levando
o debate por uma coisa tão rasa e os desafios são muito grandes. Eu tenho uma pergunta aqui do membro do canal, porque vocês sabem, a gente está com uma plateia virtual aqui. É o Lucas Hauscob. Acho que é esse o nome, não sei. Qual a perspectiva para a relação Brasil-Argentina e o quanto que as declarações do presidente Bolsonaro vão afetar a relação dos países? É mais ou menos isso que ele está falando, né? Uhum. Vocês acham que isso tem... Porque assim, a crise no Equador, no Chile, o pano de fundo que une tudo isso, que embora cada um tenha as suas particularidades, você tem um período de estagnação na América Latina nos últimos 6 anos que é o que alimenta... É o denominador comum da região. Isso. Quer dizer, então, e você, como o Oliver falou, a gente tem uma perspectiva de ter que brigar por esse crescimento, já que o mundo vai estar parando de crescer, enfim, isso pode afetar muito a economia. Eu acho que, assim, talvez pensando um pouco na estratégia do ministro Paulo Guedes, né, para ele tem uma visão muito clara de que é importante baixar as barreiras comerciais, né? O Brasil tem que ser mais competitivo globalmente, a gente não pode ter essa indústria que fica fechada e cobra da gente preços exorbitantes, compra um carro num preço mais caro que internacional e várias coisas. A gente paga mais caro aqui do que seria no mercado internacional. Então, parte da estratégia do ministro Paulo Guedes é reduzir as barreiras comerciais. E eu acho que ele vai caminhar nesse sentido. Onde eu acho que pode ter um conflito mais evidente, mais objetivo, que não seja só a troca de, como você falou, discussões de piadinhas de quinta série, quando a gente chegar nesse momento. Porque a Argentina é mais protecionista, tradicionalmente, e é provável que ela comece a brigar nesse ponto. Eu acho que esse é o ponto relevante onde a gente vai poder ver alguma fratura na relação do Mercosul. Agora, eu acho que a visão do ministro Paulo Guedes é um pouco que a teoria econômica diz para a gente o seguinte: se você vai fazer um acordo de livre comércio com alguém, você deve fazer com um cara maior que você, com um cara que seja uma renda per capita muito grande. Por quê? Porque você vai exportar para ele, né, e a teoria econômica diz que a renda per capita do país mais pobre vai convergir para o país mais rico. Então, faz um acordo com a União Europeia, faz um acordo com os Estados Unidos, né, e aí você tende a aumentar a sua renda per capita. E eu acho que se tiver essa divisão, eu acho que a opção do ministro Paulo Guedes e provavelmente do governo Bolsonaro vai ser optar por esses acordos bilaterais do que ficar preso no Mercosul. Nós estamos no meio de um acordo, pelo menos de uma negociação do Mercosul com a União Europeia, né? Aí os dois não se entendem e aí? Né? Quer dizer, vai para onde esse acordo? Possivelmente para uma outra discussão que não será a do bloco, né? Exatamente. Mas, Ângela, você não acha que, assim, para a Argentina, a situação da Argentina não é simples. Ela precisa ter crescimento, ela precisa da exportação desesperadamente, porque as contas públicas, as contas externas dela estão estraçalhadas. Quer dizer, será que... Porque o Alberto Fernandes, uma das características dele é que a gente não sabe qual é a que vai assumir o poder. É ser pragmático. Dentro desse pragmatismo, manter a União Europeia, quer dizer, manter o bloco para manter essa... Seria necessário para eles também. Agora, onde fica a vice? Nós também não sabemos. Eu acho que a vice... Talvez se ela tenha só resolvido ali uma questão que seria dela, ela não vai ter nenhum protagonismo. Ser presa, né? Porque esse é um... Sim, mas eu acredito que... Eu não sei se você concorda ou não, mas do ponto de vista dos investidores, por exemplo, né, dos observadores, né, você tem alguém ali, enfim, que tem um histórico, entendeu? E que não é simples também. Então, e numa região que está toda conflagrada, né? Ou boa parte dela. Eu não sei, quer dizer, a gente não vai ter um entrave de investimentos, de negociações. Eu acho... Quer dizer, a pergunta é o que vai prevalecer? O pragmatismo do Fernandes ou o populismo da Cristina? E só lembrar, o Fernandes, ele já teve várias máscaras, né? Ele já trabalhou com o Alfonsín, que não era peronista, Menem, né? Que era a União Cívica Radical. Exatamente. Depois ele trabalhava junto com o Cavalo no governo Menem, então era um outro bicho completamente diferente. E depois ele trabalhou como chefe de gabinete do Néstor e depois da Cristina. Então, quem é
quem é o Fernandes que vai assumir a presidência. Nós vamos ter que exportar o posto Ipiranga, né? Mas acho que... O Ajuste de Contas propôs um desafio à correspondente Marina Guimarães. A economia argentina vai mal, mas como será que estão as finanças de Alberto Fernandes, Cristina e Maurício Macri? Nada mais patriótico para a Argentina que estar ao lado da estátua de Simão Bolívar, pai do conceito da pátria grande, a integração latino-americana na que a ex-presidente Cristina Kirchner e agora vice-presidente eleita levantou sua bandeira durante os seus 2 anos de governo e o anterior do marido dela. Mas na hora de botar o conceito na prática, não deu muito certo. Sem competitividade na indústria local, sem investimentos externos e sem divisas, Cristina passou todo o tempo com medidas de restrições contra o comércio com os sócios do Mercosul. O que ela não restringiu foram os gastos com os gostos pessoais, com as grifes de luxo, relógios, sapatos, bolsas, joias e até lençóis de marcas caríssimas. Está sempre impecável. Ela é uma mulher bem invejada com tanto luxo. Também pudera, com a fortuna que acumulou como uma advogada de sucesso, como ela já argumentou em vários discursos, quem não desenvolve o gosto apurado na hora de escolher as marcas? Só que em 2016 ela doou a fortuna de 77 milhões aos filhos Máximo e Florência. E segundo a última declaração de bens, ela agora só tem 3 milhões de pesos. O presidente Maurício Macri é muito mais rico que Cristina, com um patrimônio declarado de 152 milhões de pesos. Façam as contas, cada dólar vale hoje 65 pesos. Quem é o pobretão da corrida eleitoral que já terminou? Alberto Fernandes é o mais pobre, muito mais pobre. Nunca teve os 77 milhões de Cristina e está longe de ter os 152 milhões de Macri. A declaração de bens dele mostram apenas 3 milhões de pesos. E quem é que entende como uma candidata a vice anunciando o candidato a presidente? Normalmente é o contrário, né? Não é segredo para ninguém que a dona dos votos de Alberto é Cristina. Dizem alguns analistas que ela e Alberto fizeram o seguinte acordo. Cristina disse: te dou a presidência e você resolve o problema da justiça, meu e dos meus filhos. Justamente a riqueza da família Kirchner gerou um dos 13 processos legais que ela enfrenta por suspeitas de corrupção. Isso está claro, né? Essa manobra que ela fez para se... Porque agora, como vice-presidente, ela não vai presa. Ela tem um dos processos... É um foro privilegiado, não é isso? Aqui que a gente conhece. Né? Isso. Mas também eu não tenho certeza se ela ganharia, porque ela também tem muitos votos, como foi falado, mas ela também tem uma rejeição muito grande. E a gente viu que a eleição foi apertada. Sim, e talvez... Aqueles 2% para dar os 47%, que se fosse abaixo de 45%, não dava. Talvez se fosse o nome dele tenha feito a diferença. Esses 2% tem uma aceitação melhor, né, de uma pessoa de centro, né? E se ele se dá conta disso, o Fernandes que vai estar ali, né? É ele, né? Não vai aceitar a interferência dela. Vai ser interessante ver a dinâmica, como é que vai funcionar isso. E agora, no Ministério a gente vai ver, vai ser a primeira amostra. Né? O placar muito dividido. Assim, olhando o cenário hoje, nós nem sabemos quem é o ministro, né? Quem vai ser ali o Paulo Guedes, nem nada, né? Não sabemos a linha desse governo, mas o que vamos esperar? É mais crise, né? Mais tumulto. Não me parece que vai ter um cenário. E as primeiras declarações tranquilo. Dele, essa de que vai fazer o congelamento, não mostram uma coisa... Né? A gente anuncia congelamento? Pois é, isso aí que a gente estava comentando, que é o pré-anúncio de um congelamento, né? Daqui a 30 dias farei um congelamento de 6 meses. Então, os preços nesses 30 dias, enquanto ainda estão livres, vão voar. Vai ter quase uma hiperinflação. Antes do congelamento, todo mundo tentando garantir um preço mais alto para o dia que começar o congelamento. Não houve um cara fazer isso. Então, parece um pouco... Uma ingenuidade, né? Ou desconhecimento, enfim.
Agora, na lista dos possíveis candidatos a ministro está o Carlos Melconian, que é uma pessoa um pouco mais conservadora, que seria um pouco melhor assim no trato das coisas, mas esse pré-anúncio já sugere um caminho diferente. Mas se for Melconian, acho que o mercado até aceitaria bem, embora o próprio Melconian, sendo mais conservador, já anunciou que também, que eu falei no início aqui, que se vai mexer na dívida, aproveita e pede um desconto, entendeu? Não vai ficar preso numa dívida de 100% do PIB esse tempo todo. Imagina um presidente que vem a público e diz: reconheço minha falta de visão e peço perdão a meus compatriotas. Foi a reação de Sebastião Pinheira depois do fracasso em perceber o descontentamento popular e dos excessos da repressão a protestos contra o aumento da passagem do metrô. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro atribui a onda de manifestações no Chile e no Equador à esquerda, ao Foro de São Paulo. Ninguém duvida que Pinheira é de direita, mas para resolver o problema chileno, ele faz o discurso que um candidato de esquerda faria. Prometeu aumento de aposentadorias, impostos mais altos para os mais ricos, redução do preço dos remédios. José Carlos, o Chile parecia um exemplo de responsabilidade fiscal. Olhando de longe, parecia tudo bem, obrigada. Contas ajustadas, renda per capita crescendo. Houve um erro de avaliação? Não, isso que você falou eu acho que é verdade, né? A gente está talvez tendo um problema de distribuição de renda, né? O Chile, ele teve um sucesso econômico. Agora, o problema ali é a concentração de renda. Tem um cientista político que estava avaliando a situação chilena, eu li num jornal chileno, ele diz o seguinte: o Chile trouxe a classe média para ver a porta do paraíso, mas não deixou ela entrar. Porque, na verdade, nesses 30 anos, houve um enriquecimento, se criou uma classe média. Esses protestos são protestos da classe média. Só que a concentração de renda ali na elite, ela é muito forte, né? Mas é sempre melhor fazer uma redistribuição de renda num cenário onde está tudo equilibrado macroeconomicamente do que um cenário onde a inflação está explodindo, né? Então, vamos ver como... A Economist deu uma matéria que eu achei interessante, ele fala assim, o Chile deve sair dessa com esses ajustes feitos, quer dizer, ele não vai mudar a estrutura, como não mudou nesses 30 anos a estrutura da Previdência, o modelo econômico. Ele vai fazendo os ajustes necessários. E agora está muito claro a questão da concentração de renda, o quanto ela... Outra coisa que a gente tem que falar do Chile é que o Chile é uma economia mais simples, né, do que a brasileira. Ela depende excessivamente do cobre e da parte agrícola. E durante vários anos, com o crescimento acelerado da China, a exportação de cobre, não só pela quantidade, mas também pelo preço, que o preço estava bastante alto, foi um maná. Mas isso para esse ciclo de commodities alta... Foi para toda a América Latina. Foi para toda a América Latina, mas o Chile depende muito, é uma parcela muito grande do PIB deles. E agora que esse ciclo está virando não só pela quantidade, a China desacelerando, mas também pela parte de preço, eu acho que quem sofreu primeiro nesse amortecimento aí, quem sofreu, quem pagou esse custo de amortecer, foi o pessoal, obviamente, mais pobre. Então, acho que quem está sentindo primeiro o efeito dessa desaceleração global. E no Chile, como depende muito dessa matéria-prima básica do crescimento, que é o cobre, lá foi mais forte ainda. Então... Uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que exemplifica bem essa concentração de renda, essa elite chilena, né? E quanto ela é descolada do restante da classe média e das classes mais baixas, foi a declaração do ministro quando... sai a primeira manifestação contra os aumentos, que ele fala, pega em outro horário, no horário mais barato. Isso me lembrou da brioche, como brioches, né? Isso. Então, era o transporte, né? Oi, Garrônia? Mensagens? Desculpa. Tá aqui a mensagem. Esqueci. Tá vendo, né? Como ele briga comigo. Como é que eu falo com os nossos membros? Não, mas ali foi um erro político, porque na hora que ele fala isso, aí é o catalisador para fazer todo aquele mal-estar, essa insatisfação que está acumulada há um tempão, vir explodir, né? Ali ele botou lenha na fogueira, né? É isso mesmo. Vamos lá. Lucas Land. Só tem Lucas.
Gostei da novidade do canal. Valeu, Lucas. Conta pra todo mundo. Heitor Castelo Branco Rodrigues Alves. Pô, 2 presidentes, né? Sobrenome. Existe chance de pragmatismo na América Latina? Nossa última esperança era o Chile. Nossa última esperança era o Chile? Não, eu acho que não. Como a gente falou aqui, né? Acho que a parte macroeconômica está bem. É uma questão mais de redistribuir renda, né? Então, acho que aqui no Brasil também a gente tem pessoas pensando nesse sentido, né? Nossa questão é crescer, primeiro, né? Primeira coisa é crescer. Porque senão também não vamos a lugar nenhum, né? Não tem como Exatamente. repartir, né? Eu costumo falar, um pobre mais um pobre não dá um rico, né? Você tem que ter riqueza, tem que produzir riqueza para poder repartir. Eu acho que a gente não pode concluir que o modelo do Chile esgotou. É só uma questão de pegar esse modelo e redistribuir a renda, mas que foi um modelo pano de fundo. Que foi um modelo de sucesso, de crescimento, isso aí com certeza foi. E de reduziram a pobreza fortemente. Exatamente. Eu acho que está muito relacionado, como eu falei, a esse desaquecimento global, e o Chile depende muito do cobre. E a concentração de renda. E a concentração de renda aumenta ainda mais nesses momentos, né? Porque a família rica tem outras rendas, não é só do trabalho no cobre, é renda de juros, é renda tem ações, tem imóveis, e a pessoa que depende simplesmente do trabalho é a que é comprimida mais rápido. A América Latina cresce menos que a Ásia ou a África? Pensando no futuro, quando será que vem uma recuperação da economia? Ou, com sua licença, Caetano Veloso, será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica? Garrone, como você está inspirado! Gostei! Estados Unidos e China em guerra comercial. Como fica a nossa região? É a pauta do Otaviano Canuto, direto de Washington. Olá, pessoal. Otaviano Canuto, falando de Washington para o canal My News. Assunto do dia, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e seus impactos sobre a América Latina. As autoridades norte-americanas e chinesas anunciaram na semana passada estar próximos de um acordo provisório, um mini-acordo, ou primeira fase de acordo, nas palavras do presidente Trump. É claro que as tensões arrefeceram a partir daí, até porque diminuiu o risco de que a guerra comercial pudesse se intensificar e transbordar a outros temas. Mas o mini-acordo é algo limitado. Deve incluir promessas chinesas de comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, assim como algumas concessões chinesas na área de proteção intelectual e na política cambial. Ainda vão ficar de fora outros temas de litígio, incluindo subsídios à indústria chinesa e questões de segurança cibernética. Na verdade, o confronto tecnológico entre os dois elefantes da economia mundial ainda vai perdurar. Mas, pelo menos, caiu a probabilidade do cenário desastroso para a economia mundial que o FMI traçou durante o encontro anual, caso a guerra comercial se intensificasse. E a América Latina nisso? Eu participei recentemente de um seminário em Nova York sobre os impactos da guerra para a América Latina, e um colega da mesa fez uma exposição entusiasmada sobre os ganhos para a região possibilitados pela guerra comercial. Ele falou das vendas de soja pela Argentina e pelo Brasil, substituindo os norte-americanos, e falou sobre a atratividade do México como destino de investimentos manufatureiros para atender o mercado norte-americano. No entanto, esses ganhos são frágeis e reversíveis. Por exemplo, lá se vão os chineses voltando a comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. Além disso, a guerra comercial, enquanto durar, ela tem efeitos terríveis, destrutivos sobre os investimentos e sobre o crescimento econômico no mundo. Até a Europa, que não tem nada a ver com a guerra, que eu diga, que sofreu grandes impactos. Para a nossa região, a disputa entre os dois grandes elefantes da economia mundial me leva a recordar um velho provérbio swahili que eu aprendi nos meus tempos do Banco Mundial.
Quando dois elefantes lutam, a grama é pisada. Quando os dois elefantes fazem amor, a grama é pisada. É melhor torcer pela paz. Fiquem sintonizados. O que você achou dessa metáfora dos elefantes? Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Agora, a gente sofre de qualquer maneira. E eu acho que aí vem, assim... Não importa se comprou mais de um país ou de outro, mas eu acho que há um ruído pelo sistema financeiro, pelo canal financeiro, que eu acho que ele não é nada desprezível. Né? A gente percebe isso, né? Nesses meses todos, não é, José Carlos? De estamos próximos de um acordo, não estamos, adiamos, né? Adotamos tais tarifas. Na verdade, o sistema financeiro global reage a isso de uma maneira... Né? Assim, é muito ruído, eu acho que assim, você provoca distorções enormes em informação de preços de ativos, e eu acho que isso para a América Latina também é um prejuízo. O prejuízo não é apenas de mercadoria, entendeu? Não é apenas comercial. É interessante porque, assim, além de enfrentar essa estagnação, enfim, por conta do ciclo das commodities, o fim da alta das commodities, vem a guerra comercial, que também é um vetor que puxa para baixo o crescimento, né? É isso. Eu concordo com o que o Otaviano falou, mas eu acho que talvez a gente tenha um períodozinho de calmaria, né? Porque eu acho que essa guerra comercial... Vão dormir, né? Os elefantes vão dormir. Eu acho que interessa aos dois lados essa calmaria, né? Assim, eu acho que a guerra comercial, ela não é muito comercial, ela é um pouco militar, estratégica. Eu acho que os Estados Unidos está vendo assim, olha... lá na década de 70, o Nixon decidiu ajudar a China, né, como se ajudar o Japão no pós-guerra. Assim, olha, vamos isolar a Rússia, a gente ajuda esses caras vão crescer, vai criar capitalismo, o capitalismo vai derrubar os comunistas e esses caras vão ser amigos da gente. Esse era o plano. Quase tudo aconteceu, né? Teve o free trade com a China começou a crescer, só que a parte que eles esperavam que viria... Fica amigo da gente, né? e derrubar os comunistas, isso não aconteceu. Então... E o PIB da China, que não era nada em relação aos Estados Unidos, hoje em dia já um é 17 trilhões, e dos Estados Unidos é 20 trilhões, e um cresce 6, e os Estados Unidos cresce 2. Então vai passar daqui a pouco. Então, parte da história temos que descarrilhar o crescimento chinês, estrategicamente. Mas o Trump agora está preocupado com a eleição dele no ano que vem. Então, temporariamente, interessa ao Trump, né, parar um pouquinho... Deixar o elefante dormir. Deixar o elefante dormir. E a China também quer mais tempo para conseguir se rearrumar, em vez de ser um país exportador, se virar para o mercado local, também tem interesse nessa trégua. Então, pode ser que a gente tenha uns 6 meses, o ano eleitoral seja um pouquinho mais calmo, e tem esse acordo aí assinado em breve e pode ter um pouquinho de melhoria. De calmaria. Durante um tempo. Mas passada a eleição, eu acho que volta tudo, porque essa guerra é estratégica, não é só comercial. Vamos falar agora do Brasil. E olha, tem um assunto que não vai sair da nossa pauta tão cedo. Juros. Juros baixos pode parecer, a princípio, um tema complicado, meio distante. Ok, você pode ignorar o assunto, mas aí tem uma consequência direta para você. Você vai ver seu dinheiro rendendo menos. Ângela, a inflação está abaixo da meta, pelo visto, juros baixos são o novo normal. O novo normal. Isso é bom para a economia? Mas para os investidores que se acostumaram a receber aquele 1% todo mês, vai exigir um trabalho para... E olha, deixar claro aqui, gente, eu sou a favor dos juros baixos. Eu acho que juros altos asfixiam a economia. Claro. Mas a verdade é que o Brasil criou uma classe de rentistas que vive... que agora vai ter que se movimentar, né? Ainda tem prêmio para buscar nos juros pré-fixados? Quer dizer, você ainda enxerga uma queda ainda acentuada desses juros? Bom, assim, acho que o mercado tem em todas as condições, né? Os Estados Unidos, por exemplo, se a gente olhar, já derrubou o juro há muito tempo, tem gente que ganha dinheiro todo ano lá. Então, uma coisa que a gente sempre fala, a gente falou nas outras vezes que eu estive aqui, é o mercado de bolsa, que estava 70, 80, 90, 100, agora está chegando 110. Então, quando o juro cai, é bom para a bolsa. Então, o que eu acho que o investidor vai ter que fazer é mudar um pouco o perfil. Não dá para ganhar 1% ao mês sem risco com liquidez diária. Você vai ter que tomar um pouco mais de risco, né? Ou ir para fundos, alguma coisa assim, que você vai ter que ir para outros instrumentos que daí você vai ganhar dinheiro. Então, esse acho que é o ponto... Agora, esse tomar risco não significa só ir para a Bolsa. Você tem diferentes níveis de risco e mesmo na Bolsa você vai ter diferentes níveis de risco. Tem né? o juro também. Você falou se ainda tem prêmio, né?
Eu acho que existem dois tipos de juros. O juro de curto prazo, Selic, ou papel de 1 ano, 2, 3 anos, quem manda é o Banco Central. O juro longo da NTN-B 50, que no Tesouro Direto chama inflação mais, né, que vence em 2050, IPCA mais, que vence em 2050, ele não tem nada a ver com o juro curto do Banco Central, ele tem a ver com a capacidade do Tesouro Nacional pagar aquela dívida em 2050. Então, esse curto, a gente já está a 4,5%, 4,40%, e o Banco Central vai parar por aí mesmo, 4%. Então, aqui tem pouco prêmio. Mas nesse longo, né, você ainda tem muito a ganhar. Né? Só para a gente ter uma comparação, um papel parecido com esse no Chile está negociando a 0 de juro real. Né? Porque o mundo está procurando yield, né? E o Brasil ainda paga perto de 3,5% de juro real. Isso é uma recomendação. Você acha que existe uma oportunidade para quem quiser alongar suas aplicações na renda fixa, pegar esses títulos, eu acho que na parte... que é risco de crédito o menor que tem, e aproveita essa... Se o Tesouro Nacional não te pagar, ninguém vai pagar, porque todo mundo vai quebrar, então não precisa ficar... Quer dizer, é uma aplicação conservadora, mas onde você pode embolsar um ganho aí se esse movimento se confirma. Exatamente. E eu acho que Bolsa continua sendo bom também. Uhum. Né? A Bolsa Economia vai retomar o crescimento, e eu acho que tem vários sinais que a gente está perto de ter uma retomada de crescimento. O cupom, né, assim, o que a Bolsa te paga é o lucro das empresas. Então, se a economia vai crescer mais, o lucro das empresas vai crescer mais também. Aumentar. Então, isso é bom para a Bolsa. Então, se o juro cair, você ganha na Bolsa também, né? Porque o valor presente dos lucros futuros aumenta. Né? E também, se a economia crescer, você ganha também. Então, acho que a gente está num ponto do ciclo econômico que a Bolsa é uma aposta muito boa. Apesar de já ter subido bastante, mas eu acho que ainda é positivo. Quer dizer, então, pela tua recomendação, uma carteira boa aí para se apropriar de ganhos nos próximos anos é alongar o título público, quem está em Tesouro Selic, por exemplo, porque isso acontece muito no Brasil. As pessoas colocam dinheiro no curto prazo, mas é um dinheiro de longo prazo. Isso no passado não teve problema. Pois é, mas tem que saber agora não, né? Agora quem está no Tesouro Selic com dinheiro de longo prazo está perdendo uma baita oportunidade se alongar, se colocar num IPCA mais 2050, por exemplo. Com certeza vai ter gente falando juros baixos. Para quem? Não vi isso na minha conta de cartão de crédito. Você está certo. Olha só esse balanço divulgado pelo Banco Central. São números de setembro. Por ano, você paga, em média, 307,6% no cheque especial. O cartão de crédito, um pouco mais, quase 308% ao ano. Os dois subiram em setembro. Ângela e José Carlos. Como a gente explica essa diferença toda? Tira aí para o ímpar. Bom, enfim, a gente vai voltar àquela história do spread bancário, né? A diferença entre o custo de captação e o quanto o banco cobra. Que é o grande desafio brasileiro atualmente. E aí volta-se aquela mesma coisa. Não, porque lá dentro do spread bancário, né, daquela diferença que leva a esse juro muito grande, você vai ter o quê? Você tem o lucro do banco, mas você também tem uma carga de impostos que ela não é desprezível. Ela é bastante importante, né? E tem também os custos administrativos, né? O custo de você manter a agência. Então, Mara, apesar dessa rigidez, desses 300%, né? Quando a gente pensa numa Selic a 4 e vê um juro a 300, quer dizer, alguma coisa dançou no meio do caminho. O spread aumentou. Tem um amigo meu que brinca que, né, que o spread é tão grande que qualquer explicação cabe em todos, né? Cabe em todos. Mas uma importante que eles estão fazendo aqui nos Estados Unidos e em outros países, você pode usar o seu imóvel como garantia para tomar um empréstimo barato. Home equity. Home equity, né? E então quem estiver precisando de um empréstimo pode usar o imóvel como garantia. E aí, como é lastreado com uma coisa que pode... É real, né? Real, né? Você conseguiria um spread muito menor. E o consumidor que precisa de crédito, precisa tomar crédito, tem que pesquisar. Tem que ir as cooperativas trabalham com taxas bem mais em contas. Agora as fintechs estão servindo também como uma oferta. E às vezes, simplesmente o fato de você chegar para o seu banqueiro e falar, olha, eu tenho uma opção mais barata, vai fazer com que ele reduza o custo desse dinheiro para você, porque afinal de contas ele te conhece e tal, e aí pode conseguir baixar esse custo. É importante saber quais são as linhas
de crédito que você tem disponíveis. Não dá para você pegar um crédito no cheque especial, por exemplo, para financiar a faculdade dos filhos ou, enfim, algum investimento de longo prazo, ou comprar um carro com cheque especial. É loucura. Então, você tem que saber quais são as linhas que se encaixam para cada demanda, para cada necessidade que você tem e pesquisar, fazer essa concorrência funcionar. O ajuste de contas vai ficando por aqui. Obrigada, Ângela. Olha, José Carlos, aqui durante o tempo inteiro neste TP está Zé Carlos. Esse Garrone colocou assim, tá achando brother. Então, eu que estou aqui mantendo a linha e falando José Carlos, mas o tempo inteiro tá Zé Carlos. Aqui não tem briga, não tem polarização. É informação para você entender melhor o Brasil e o mundo e tomar a decisão certa com o seu dinheiro. Se inscreve no canal e, se você for membro, você participa da nossa plateia virtual. Consegue assistir a gravação, interagir com a gente, ver os bastidores. Eu te vejo na semana que vem ou a qualquer momento.